Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Antropologia Social do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje iremos trabalhar com o tema Médicos Sem Fronteiras e Zonas de Conflito entre a profissão e o risco. Vou falar um pouco para vocês da atuação desse grupo, dessa ONG que se chama Médicos Sem Fronteiras, e falar um pouquinho também das especificidades e de algumas particularidades da atuação do médico nessas instituições. O sumário, então, hoje eu vou tentar trazer para vocês as informações gerais sobre os Médicos Sem Fronteiras, a atuação e a origem dessa instituição, os desafios atuais e os desmembramentos, como que eles atuam atualmente, a questão da migração e dos refugiados no entorno da atuação dos Médicos Sem Fronteiras, como que eles atuam também nessa linha de frente. Vou trazer dois relatos de experiência de dois médicos brasileiros que trabalham e que já estiveram junto da instituição, e depois eu vou fechar fazendo alguns comentários mais especificamente sobre a atuação médica em zonas de conflito ou em zonas de guerra. Começando com as informações gerais, os Médecins Sans Frontières, ou Médicos Sem Fronteiras, é uma organização não governamental, ou organização de caridade privada, também tem esse outro termo, que tem como objetivo humanitário, na sua origem no contexto francês, e cuja sede principal situa-se em Genebra, na Suíça. Ela foi fundada em 1971 e ela, de uma maneira geral, oferece assistência médica de urgência em diversas situações, tal qual zonas de conflito armado, catástrofes naturais, epidemias ou pandemias ou bolsões de fome. Então nós vamos ver mais para frente, quando eu mostrar para vocês os principais países onde os Médicos Sem Fronteiras eles atuam, de uma maneira geral são países numa situação socioeconômica bem delicada, ou que foi alvo ou vítima de alguma catástrofe natural também. Então são diversas ações e diversas formas de atuação dos Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras também oferecem ações no longo prazo, em conflitos que se prolongam ou em situações de instabilidade crônica, no caso, mais especificamente, de ajuda aos refugiados ou após grandes catástrofes. Então nós vamos perceber também que existem ajudas pontuais, mas existem também ajudas no longo prazo. E a organização ela já recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1999. A sede, que eu já falei para vocês, que se situa na cidade de Genebra, na Suíça, essa é uma foto então que foi tirada em 2015, e aí vocês vão perceber que tem um cartaz em destaque para lembrar o ataque ao hospital em Kunduz, no Afeganistão, que mataram diversos médicos e diversos pacientes em uma área de zona de conflito. Então eu vou falar disso mais tarde, mas é só para mostrar para vocês que existe esses problemas também, de uma maneira geral. Hospitais em zonas de conflito são regiões respeitadas pelas duas partes, ou pelas várias partes que estão participando da guerra, mas nesse caso, em 2015, parece que foi feito um ataque deliberado em um hospital onde haviam diversos médicos e pessoas da área da saúde atuando na zona de conflito no Afeganistão. Falar um pouquinho das origens da organização. Então, o Médicos Sem Fronteira, como eu falei para vocês, foi criado em 21 de dezembro de 71 pela revista Tonus e por médicos franceses, 13, que foram trabalhar em Biafra junto à Cruz Vermelha, que é uma outra instituição onde também encontramos diversos profissionais da área da saúde.
para ajudar a população local na guerra de Biafra, né, que havia se rebelado em uma região independentista contra o governo central da Nigéria entre 1967 e 1970. Então a gente percebe que é uma retirada de alguns membros que já trabalhavam na Cruz Vermelha e que fundaram, a partir de 71, os Médicos Sem Fronteira. Então esses médicos eles criticavam a política de neutralidade da Cruz Vermelha. Assim, eles se uniram e fundaram uma associação que ajudaria através de ações humanitárias e ações de sensibilização junto às mídias e às instituições políticas. Interessante, então, a gente perceber que a crítica principal que esses médicos tinham à Cruz Vermelha era apolítica, de uma certa forma, e eles queriam que essas instituições também tivessem um caráter político e de denúncia, não somente de atuação na área da saúde. Então o Bernard Kouchner, um dos membros mais engajados politicamente, depois ele vai até sair dos Médicos Sem Fronteiras, criou primeiramente uma organização para lutar contra o genocídio em Biafra. Posteriormente, um grupo de intervenção médica e cirúrgica, todos voluntários, que isso fique claro para vocês, foi enviado logo após ao seísmo peruano de 1970 e a Amman, também na Jordânia, após o massacre de palestinos, formando assim uma coesão maior no grupo. Então a gente percebe que a partir da década de 70 tem esse desmembramento da Cruz Vermelha, indo em direção então a uma nova instituição que é os Médicos Sem Fronteiras. Vou falar agora um pouco sobre os anos 70 e 80 e uma junção entre ações humanitárias e a mídia, ou seja, aqui a gente já percebe os Médicos Sem Fronteiras se associando também a esse caráter político e chamando a mídia para que houvesse uma repercussão mundial das ações e da situação política onde eles atuavam. Então, em 1979, no contexto da operação intitulada Um Barco para o Vietnã, o Bernard Kouchner defendeu a ideia de criar um barco humanitário com médicos, Le Bateau pour le Vietnam, e jornalistas visando testemunhar e divulgar as violações dos direitos humanos nesse país e para evacuar aqueles cidadãos que estavam fugindo do território após a instauração completa do comunismo. Então aqui a gente já percebe a presença então de jornalistas nesse barco, que tem um caráter humanitário de resgate dessas pessoas, para que fosse divulgado também para o resto do mundo a situação atual do Vietnã. Essa situação então gerou um embate entre os fundadores dos Médicos Sem Fronteiras, pois de um lado alguns julgavam a ação muito cara, enquanto por outro lado, inclusive o Bernard Kouchner e outros, endossavam a intervenção. Após essa polêmica, esse presidente, o precursor, então o Bernard Kouchner, ele se retirou dos Médicos Sem Fronteiras e criou uma outra organização que tem como nome Médecins du Monde, em 1980. Então, só para vocês perceberem esses embates também políticos que ocorrem dentro das instituições. Aqui então uma foto desses refugiados em 1979, num barco repleto de vietnamitas, saindo então de um regime de comunismo autoritário, e ao lado direito a gente vê um cartaz escrito: é preciso carregar muito rapidamente o barco para o Vietnã. Então está escrito em francês que foi esse barco então que teve esse caráter humanitário e ao mesmo tempo de divulgação de uma situação extrema em termos políticos no Vietnã. E aí aqui eu gostaria de fazer um paralelo de similaridade ao povo sírio, que nós enxergamos nos últimos anos, essa migração desses refugiados de guerra
saindo, né, de uma situação de guerra civil na Síria e encarando principalmente o mar Mediterrâneo em busca de uma vida mais saudável e melhor, né? E o quanto que a Europa principalmente tem sido incapaz de receber esses refugiados sírios. Então aqui só para mostrar um barco bem parecido, né, com esse barco criado pelos Médicos Sem Fronteiras lá em 1979 no contexto do Vietnã, e aqui são fotos recentes de 2016 e 2017, e aí eu coloco em algum lugar do Mediterrâneo um barco repleto, né, de migrantes sírios. E é uma situação muito complicada e que tem sido, né, muito mal gerida, principalmente pelos países europeus, entre eles a França, a Itália e a Grã-Bretanha também. Falando um pouquinho então do problema da migração na Síria, né, e alguns dados que foram publicados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 2017. Então esse gráfico a gente percebe o quanto que a população da Síria, né, a partir de 2010, a gente vê que a migração, né, e o fluxo de refugiados aumenta substancialmente, chegando ao maior número no ano de 2015. Então, uma situação bem complicada, muito delicada, e que até os dias atuais a gente vem percebendo essa fuga, né, dessa população frente à guerra civil que já se alastra há vários anos. Os anos 90, né, o alvo dos Médicos Sem Fronteiras, como eu havia dito para vocês, são vários focos e várias ações, alvo de doenças negligenciadas como a AIDS. A gente sabe que na década de 80 e década de 90, a AIDS ela tomou grandes proporções no mundo e os Médicos Sem Fronteiras também atuam nessa área. Então, a partir do final da década de 90, a organização promove a campanha de acesso a medicamentos essenciais, visando chamar a atenção para doenças negligenciadas como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono, que assolam milhões de indivíduos anualmente. Ademais, as ações visam igualmente proporcionar o acesso a medicamentos para tratamentos da AIDS nos países atingidos. Então aqui embaixo eu mostro para vocês, né, o Twitter do Médicos Sem Fronteiras, onde eles expõem algumas situações e algumas ações que eles fazem em todos os países onde há a necessidade da intervenção da instituição. Aqui é só um retrato, né, da AIDS em 2013 no mundo, lembrando que embora, né, exista esse coquetel que diminui bastante a carga viral, até mesmo pode zerá-la, ainda é uma doença muito complicada, que não tem cura, né, e que ainda mata principalmente no continente africano. Nos anos de 2010, né, novas decisões e medo constante e retaliações, né? Então foi aquele episódio que eu falei para vocês em 2015, então 30 pessoas, entre elas 13 membros dos Médicos Sem Fronteiras, 10 pacientes, sendo 3 crianças, foram mortas após ataque à bomba no Centro Médico dos Médicos Sem Fronteiras em Kunduz, no Afeganistão, pelas Forças Armadas Americanas, né? US Air Force. O MST teve que pedir uma enquete independente para analisar o caso. Lembrando que os Estados Unidos, nessa época, estava sob a presidência do Barack Obama. Então aqui 2 twitters, né, falando que extremamente chocados com o bombardeamento, né, do Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, e vários pacientes e médicos foram mortos. E aqui a capa, né, é uma chamada em um jornal francês, da agência francesa de imprensa, né, falando que 22 mortos no bombardeamento em um hospital dos Médicos Sem Fronteira, uma grande carnificina,
Então, só para mostrar também que existe, né, uma situação de risco bem alta na atuação dessa instituição, assim como outras instituições que também atuam em zonas de conflito ou em situações extremas de algum evento em termos naturais. Em junho de 2016, o secretário-geral da organização do MST, o Jérôme Auberret, anuncia a rejeição dos Médicos Sem Fronteiras em receber a ajuda do Fundo Europeu. Mais um problema político. Tal decisão visa protestar contra as políticas europeias adotadas no controle relativo à migração, notadamente contra o Acordo de Ankara, prevendo o reenvio ou a permanência dos mandatários de asilo na Turquia. Então, mais uma vez, a gente percebe os Médicos Sem Fronteiras atuando em termos políticos, recusando uma ajuda financeira da União Europeia por causa desse acordo que eles fizeram com a Turquia para que eles retessem, né, os imigrantes da Síria e não deixassem que eles se aproximassem dos países da Europa Central. Então, os Médicos Sem Fronteiras indo contra, mais uma vez, de alguma forma, né, uma política hegemônica. Em dezembro de 2016, a agência responsável pelo controle das fronteiras nos Estados membros e não membros da União Europeia começa a acusar diversas ONGs, entre elas os Médicos Sem Fronteiras, de colisão junto aos passadores de migrantes no Mediterrâneo. Então existiu uma acusação de alguns órgãos da Europa, né, frente aos Médicos Sem Fronteiras, falando que eles estavam facilitando ou ajudando esses imigrantes a chegarem em solo europeu. Em 2017, a justiça italiana também levanta suspeitas contra os Médicos Sem Fronteiras por ter ajudado na recuperação ilegal de migrantes nas proximidades do Líbano. Mais uma vez, e um exemplo claro, né, de como que os Médicos Sem Fronteiras também têm uma atuação em termos políticos muito forte, não ficando somente no campo da saúde. Então aqui eu gostaria de mostrar para vocês os países onde os Médicos Sem Fronteiras possuem missão. Então, só para vocês enxergarem, né, de uma maneira mais clara os diversos países onde os Médicos Sem Fronteiras atuam, isso no ano de 2015. Então a gente percebe que no continente africano a atuação deles é predominante, lembrando também que é o continente que é mais assolado pela miséria e por problemas relacionados à saúde. Queria mostrar para vocês um vídeo rápido agora, falando um pouco da atuação e uma retrospectiva do ano de 2015 dos Médicos Sem Fronteiras.
É um vídeo muito emocionante, né, gente? Que mostra um pouquinho da atuação dessas guerreiras e desses guerreiros em vários países do mundo, levando principalmente uma medicina social, né, uma medicina básica, né, mas com resultados surpreendentes. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou um doador dos Médicos Sem Fronteiras já há vários anos e também possuo vários amigos e pessoas próximas que já trabalharam no Médicos Sem Fronteira. Eu queria trazer alguns relatos de dois médicos que atuam, né, nos Médicos Sem Fronteiras, só para vocês terem algumas ideias de como que acontece. Então, para Paulo, formado há 15 anos em medicina, é preciso ter o perfil para fazer esse tipo de trabalho longe das clínicas e hospitais. Há pessoas que se dedicam totalmente à medicina, mas que têm o perfil de trabalhar mais em hospital, em casas. Você pode ter a vocação para a medicina e não ter para trabalhar em área de conflito e miséria. Eu tenho esse perfil. No começo deste ano, eu estava no Paquistão, trabalhando no combate de um surto de sarampo, que para brasileiro é uma coisa simples, porque tem vacinação, mas dependendo do país, mata muita gente. Recebi 2 irmãos, um já em coma. Passando os dias, ele melhorou, depois que a gente nem tinha muita esperança. 3 semanas depois, a família voltou para saber se ainda precisava fazer alguma coisa. Foi muito legal ver o garotinho voltar andando, mais gordinho, lembrou o médico generalista. Há uma semana, Reis voltou de uma missão ao Sudão do Sul, onde foi atender a vítimas de conflitos internos. Havia um problema enorme com saúde básica e eles não têm acesso ao mínimo, contou a Agência Brasil. Há lugares, projetos em que os médicos conseguem ficar em casas, mas em países como o Sudão do Sul, normalmente se instalam em barracas. Não há um banheiro ou uma cozinha propriamente ditos, mas dá para se virar bem, é tudo organizado. Quando começou a viajar pelo mundo para atender as vítimas de conflitos, grandes desastres e da miséria, Reis ainda fazia alguns trabalhos temporários no Rio de Janeiro, onde mora. Mas agora se dedica somente ao Médicos Sem Fronteira. O médico de 41 anos entende que ser solteiro e não ter filhos ajuda. Ficar mais tempo fora do que no Brasil é muito difícil para quem tem família. Então aqui é interessante, né, a gente perceber o envolvimento do Reis, né, com os Médicos Sem Fronteiras, e também ele pontua, né, que para quem está solteiro, para quem não tem filho, é uma situação mais fácil porque exige que você viaje durante vários e vários meses. Vou trazer um outro caso para vocês. A anestesista, então, Lilian Mesquita, amadureceu na faculdade a ideia de participar do Médicos Sem Fronteira. Depois de 8 anos de formada, viu que havia um vazio em sua vida que foi preenchido com esse trabalho. Aos 38 anos, a médica, que é solteira e tem o apoio do namorado, pretende seguir com o projeto até quando for possível. Liliana relatou que de cada lugar leva pelo menos uma história marcante. Em 3 anos, ela passou por 7 missões, sempre nas férias dos seus 2 empregos em Brasília. Esteve na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, na faixa de Gaza e recentemente no Iêmen. No Haiti, ela foi cuidar das vítimas do terremoto em 2010. Então, países, né, extremamente pobres, onde existe a necessidade de atuação do Médicos Sem Fronteira. Queria trazer para vocês somente como ilustração um exemplo também de atuação atual dos Médicos Sem Fronteiras no Iêmen, né, que é um dos países mais pobres e onde tem uma situação de massacre recente. Iêmen, então, autoridades devem fazer todo o possível para facilitar a resposta à Covid-19. Essa é uma matéria de abril desse ano e que mostra uma dificuldade muito grande dos Médicos Sem Fronteiras entrarem dentro do Iêmen e atuarem, né, com uma prevenção eficaz no contexto da pandemia,
por causa do tanto que os conflitos internos fazem com que as fronteiras fiquem extremamente dificultadas e fechadas. Alguns dados então desse país, né, que é um dos mais pobres do mundo, dados de 2018, comparando com os dados do Brasil. Então o PIB per capita é de 2.818 dólares, enquanto aqui no Brasil é de 10.309. O IDH é 0,463, é o 177º no ranking, né? Lembrando que quanto mais próximo de 1, melhor é a situação do país, enquanto no nosso país é de 0,761, 79ª posição, e a percepção da corrupção é 164º para o Iêmen, e olha que o Brasil vai bem mal nessa percepção, né? A gente está em 106º. Então, só para vocês terem uma dimensão do que é o Iêmen e a situação socioeconômica atual desse país. Agora eu queria mostrar para vocês a atuação de médicos em zonas de conflito, e aí eu gostaria de iniciar essa discussão, que vai ser breve, vai ser bem rápida, com esse relato de um cirurgião, então, da Cruz Vermelha, que trabalha em uma zona de conflito. I'm Nikolai. I'm a surgeon of Mobile Surgical Team, ICRC, in South Sudan. Today we have only one patient, tomorrow we can get 100 patients. Under this permanent fighting, they need our help. One of the most dramatic days, it was the admission of 4 patients with abdominal gunshots. Blood loss about 2 liters. You know that you will never get blood to compensate. You need to working very fast. You need to working very careful. At the same time, you keep in mind that you have 3 more patients who are waiting. We don't have always possibility to keep generator working 24 hours. The single source of oxygen, this is oxygen concentrator, which needs electricity. And finally, we end up with 4 patients after laparotomy, only because of very high professional level of anesthesiologists. All of them survive, and one of them need to be under ventilation. And this is anesthesiologist who pumped him. This was manual breathing for a few hours. But the result, in fact, it was excellent. We saved all of them. We almost don't have access to internet. It's just a satellite phone. You definitely cannot contact with your family or friends. You are not able even to send a text message. Mostly you are busy with your job. And when you spend 12 hours in OT, for you it already doesn't matter where exactly you are going to sleep. You are happy absolutely about any place where it's more or less dry and there is no mosquito or another animals. Surgery, which we can do here, this is completely based on the basic principles of war surgery. It's not sophisticated techniques, but they are life-saving. We are not gods, but we do our best. Mais um depoimento muito legal, né, onde ele termina falando: nós não somos deuses, mas a gente faz o nosso melhor. Então é uma maneira de sensibilizá-las e sensibilizá-los também para a atuação médica nessas áreas, né, de muita pobreza, de muita demanda, que não necessariamente tem que ser numa zona de conflito, né, visto que a gente trabalha e que a gente vive em um país onde os bolsões de pobreza se espalham por diversas regiões. Queria trazer só duas reportagens, né, falando um pouquinho sobre a questão das atuações em zonas de conflito. Então a doença mental afeta 1/5 das pessoas que vivem, né, em zonas de guerra. Então são algumas
algumas características, né, e alguns dados que são necessários quando a gente pensa nesses pacientes, né, que são esses refugiados ou essas pessoas que estão realmente fugindo zonas de conflito interno, e que quando a gente vai escutar essas pessoas, a gente tem que perceber, né, que esse trauma é extremamente alto. A gente sabe muito bem disso, né, por causa do contexto norte-americano, principalmente com soldados, né, que foram em guerras, mas a gente esquece das populações também que vivenciaram isso, né, que estavam nessas guerras. Então esse problema, ele é um problema maior de saúde pública também. E aqui, mais uma vez também, falando, né, desse 1 em cada 5 pessoas em zonas de conflito possuem algum problema de saúde mental. Então, só para trazer mais uma vez esse problema crônico que existe em diversas pessoas. A gente finaliza aqui então essa aula sobre atuação e sobre algumas informações básicas, né, da atuação médica nos Médicos Sem Fronteiras e também em zonas de conflito. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sensibilizado vocês de alguma forma, e eu apoio todas as pessoas que queiram participar e terem essa vivência, seja ao longo da formação ou depois, seja num período curto de férias ou talvez num período mais longo, caso seja algo, né, que toque vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.